Em época de férias, principalmente escolares, muita gente aproveita para viajar com as crianças, claro. A repórter Carolina Chaves dá as dicas sobre a documentação exigida para os menores na hora do embarque. Acompanhe. Viajar com crianças exige um planejamento que vai além das bagagens. Flávio vai passar 10 dias com os 2 filhos de 17 e 12 anos e com os sogros em Recife, Pernambuco. E para que não haja imprevistos, ele ficou atento a tudo. A gente se informou se precisaria de uma autorização, disseram que não, precisaria somente da identidade, e aí foi só a identidade que eles precisaram. Correu tudo tranquilo. Esta dona de casa viaja muito com os filhos e em uma das viagens, 4 anos atrás, o filho, na época com 12 anos, quase não embarcou para o Rio de Janeiro porque estava sem documento com foto. Uma semana antes ele perdeu o RG dele, né? Que já tinha, com 12 anos você tem obrigado a fazer um RG. Mas aí eu falei, vai embarcar com certidão de nascimento, tudo certo. Só que não embarcou com certidão. É bom ficar atento. Menores precisam de autorização prévia para viajar. Sem isso ou por falta de outro documento, o problema tem de ser resolvido nos postos da Vara da Infância e da Juventude, que em algumas cidades funcionam dentro dos aeroportos e rodoviárias. Nós temos desde as pessoas que vão autorizar algum amigo, algum colega para viajar com seus filhos. Nós temos casos de pais que vão autorizar os filhos a viajarem desacompanhados, mas também temos os problemas das pessoas que chegam de última hora, não se programaram e nem sabiam que precisava de uma autorização, então a gente resolve aqui também. Em viagens dentro do país, a criança pode embarcar sozinha ou com maiores de 18 anos autorizados pelos responsáveis. Desde 2021, essa autorização pode ser formalizada pela plataforma e-notariado Ambiente Digital Nacional dos Cartórios Extrajudiciais e lá preencher as informações. Essa autorização também pode constar no passaporte para viagens tanto nacionais como internacionais. E para viajar com criança acompanhada por um responsável sem grau de parentesco, é preciso de autorização judicial ou pelos pais, nos moldes das resoluções do CNJ. Para saber mais sobre as normas de viagem para menores, eu converso agora com a presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, a doutora Ana Carolina Sena. Muito obrigado, doutora, pela presença aqui no jornal. A primeira pergunta que eu lhe pergunto é o seguinte, que eu faço é a seguinte: o que justifica exatamente essa exigência? Até é interessante a gente falar sobre a partir de quando, né? Antigamente era a partir dos 12 anos. O que é que justifica a exigência? Essa exigência ela é muito importante, porque o nosso país ele é um país continental, de dimensões grandes. Então, infelizmente, ainda existem muitos casos de crianças raptadas, crianças violentadas. E aí, quando eu falo de autorização para viagem em âmbito nacional, essa redução, aliás, essa restrição mais severa que aconteceu de reduzir para que o que antes era só imposto para as crianças, de ser também imposto aos adolescentes menores de 16 anos, essa proibição de viajar desacompanhados, ela vem justamente para proteger e resguardar as crianças e adolescentes que, infelizmente, ainda são vítimas no nosso país de diversos tipos de violência e, dentre eles, aqueles realizados com mudança de cidade, né? Enfim, as crianças desaparecidas, né? Que hoje tem um número absurdo ainda no nosso país, infelizmente. Então, é muito importante, sim, essa burocracia. Mas não é em todos os casos. Em que casos que a lei se aplica? Quando eu falo de viagem nacional, em âmbito nacional, a regra é proibido criança e adolescente menor de 16 anos viajar desacompanhado dos pais ou do responsável legal. Mas eu tenho 3 exceções. A primeira das exceções, ela diz que essa criança e adolescente pode viajar desacompanhado dos pais, desde que seja para uma cidade contígua daquele domicílio dela ou na mesma unidade da federação. A segunda exceção, que até foi tratada na reportagem, é quando eu viajo com parentes, com ascendentes, que são os avós, ou colaterais até 3º grau, que são quem? São os irmãos, tios ou sobrinhos. Claro, esse parente ele tem que ser maior de idade para ficar responsável por aquela criança. E a terceira exceção é se eu tiver munido dessa autorização concedida pelos pais, pelo pai ou pela mãe que autorize aquela criança a viajar com aquele terceiro. São essas as 3 exceções, ou seja, a regra é criança e adolescente
menor de 16 anos não pode viajar desacompanhado. Mas eu tenho essas 3 exceções que permitem. Essa autorização a qual a senhora se referiu tem que ser feita em cartório, firma reconhecida, qual é a exigência? Ela tem que ser feita em cartório, firma reconhecida, sim. A gente tem um modelo físico dessa autorização, que deve ser assinada e reconhecida a firma em cartório, mas hoje a gente tem um processo facilitado pela plataforma do e-notariado, que foi um procedimento de facilitação que é feito tudo de forma online. Também é um procedimento muito seguro, né, que tem verificação de identidades, enfim, tudo, um procedimento feito por vídeo, mas facilita essa autorização, que é tudo feito de forma online, com certificado digital, por essa plataforma do e-notariado. Para caso de viagens internacionais, aí muda de figura, as regras são outras. Muda de figura. Viagens internacionais, as regras são mais rígidas, né? E o sentido disso também, além das formas de violência praticadas contra crianças, os inúmeros casos que a gente tem dos pais ou mães que acabam viajando para outros países e não regressam, infringindo aquelas normas que regem a guarda do caso em concreto ou até a autoridade parental daquela mãe ou daquele pai. Então, as regras são mais rígidas quando eu falo de viagem internacional. As regras do nosso país são as seguintes: para eu não precisar de autorização, a criança ou adolescente ela tem que estar... E aí, eu não falo mais de 16 anos, Guilherme. Viagem internacional, eu falo menor de 18 anos. Então, basta ser criança ou adolescente, abaixo dos 18 anos. Criança é até os 12 anos e dos 13 aos 18 são os adolescentes. 12 aos 18 os adolescentes. Então, as normas são mais rígidas para viagens internacionais. Então, eu tenho que estar acompanhado dos pais, de ambos, para eu não precisar de autorização. Mas se a criança ou adolescente viajar com o pai ou com a mãe, eu preciso da autorização do outro genitor. Essa autorização ela tem um procedimento que pode ser feita já no passaporte da criança, ou então da mesma forma que essa autorização para viagens nacionais, por escrita, com firma reconhecida em cartório, e também pode ser feita por essa plataforma que é a do e-notariado, como forma de facilitação. Voltando às viagens nacionais, há diferenças para regras de viagens que partem de rodoviárias ou de aeroportos ou até de um carro particular? Há diferença ou as regras são as mesmas? As regras são as mesmas. Muito importante esse ponto, Guilherme, porque essa autorização ela pode ser solicitada, por exemplo, nos hotéis, nas pousadas ou por uma autoridade na estrada, enfim. Então, vale para qualquer forma de deslocamento com aquela criança ou adolescente em âmbito nacional. Então, é importante que estejam munidos dos documentos necessários, ou seja, documentos de identificação, no caso de criança, certidão de nascimento, no caso de adolescentes, documento com foto, também do documento que comprove aquele vínculo, no caso da exceção dos parentes, se estiver viajando com parente, que não é pai e mãe, mas é ascendente ou colateral. Eu preciso de comprovar esse vínculo, ou seja, eu preciso da documentação que comprove esse vínculo, e no caso da autorização, eu preciso andar com aquela autorização. Então, é importante que, uma vez munida dessa documentação, que guarde no local durante toda aquela viagem, para que, se for necessário, apresente. E quem é que pode exigir essa autorização, claro, além da polícia? Por exemplo, na entrada do hotel, o balconista pode exigir? Pode. Inclusive, é um procedimento padrão. Todo mundo tem que se identificar, né? Quando a gente faz o check-in no hotel ou numa pousada. O procedimento padrão é esse. Primeiramente, verificar o vínculo. Se não existe um vínculo, se não é pai ou se não é mãe, o padrão já é solicitar essa comprovação, justamente para evitar qualquer forma de responsabilização num eventual sequestro, numa eventual violência praticada contra aquela criança ou adolescente, que é o ser vulnerável, né? Que geralmente está numa situação ali de não conseguir se defender, de se sujeitar às determinações da pessoa que está com ele, o maior de idade. Muito bem, então é só tomar as providências necessárias e boa viagem. Tomar as providências necessárias, guardar a documentação e se divertir, né? E proporcionar bons momentos para aquela família, aquela criança ou adolescente. Muito bem, eu conversei com Ana Carolina Sena, diretora ou presidente do Instituto de Defesa do Direito de Família no Distrito Federal. Muito obrigado, uma boa tarde para você. Eu que agradeço, é uma honra participar com esse tema tão importante.